Maravilhoso dia com muita alegria. Estamos dando início ao Clube da Sabedoria. Hoje, Provérbios capítulo 7. Nós vamos aprender aqui muita coisa no capítulo de hoje. Ó, Ana Paula já tá aí. Ô, maninha, parabéns. Eu vi lá no grupo, viu? A sua ação foi muito top. Parabéns, parabéns. Vai colher muitos frutos disso, porque Provérbios, no livro de Provérbios diz que aquele que faz o bem será recompensado. Então, não tenha dúvida disso. Muito feliz mesmo pela sua ação, pela sua atitude, tá bom? Então, para você que está chegando agora, vai chegando aí, já vai batendo no coraçãozinho e compartilhando essa live aí com mais pessoas. Vou colocar aqui o título de hoje. Aqui, fixar. Comentário, ok. Vamos aqui mandar os aviãozinhos. Vou mandar aqui o aviãozinho. Convidar as pessoas para estarem conosco aqui, porque hoje nós vamos falar sobre uma mente de governo. Vai ser muito interessante o que nós vamos aprender aqui hoje. Nani, maravilhoso dia, com muita alegria, seja muito bem-vinda ao Clube da Sabedoria. Zé Wagner, o homem da multiplicação dos peixes, maravilhoso dia, com muita alegria e sabedoria. Bom dia, meu irmão, maravilhoso dia. Oh, João Carlos, maravilhoso dia, com muita alegria, meu queridão. Seja muito bem-vindo ao Clube da Sabedoria. É muito bom ter vocês aqui, ver vocês chegando logo cedo para a gente começar aqui a nossa leitura de hoje. Vamos ler o capítulo 7 e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José, sobre ter uma mente de governo. Será que eu não peguei? Ah, tá aqui atrás. Então, vamos lá, já abre aí a sua Bíblia para nós irmos para a nossa leitura. Isso, estou gostando de ver. Muito obrigado e bom dia para você também, Robson. Muito obrigado, João Carlos. Então, vamos lá, abrindo a nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7, a partir do verso 1. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui o notebook aqui. Fica melhor para a gente ficar olhando para vocês e fica mais fácil para eu poder ler aqui, certo? Já tomou sua aguinha? Toma aí sua aguinha. Água é vida. Muito bom. Sem mais delongas, eu já mandei o meu avião. Pega você também, manda o seu aviãozinho aí pra gente ter mais pessoas aqui na live, tá? E eu vou começar aqui a leitura do livro de hoje. Hoje vai ter uma revelação aí muito bacana acerca da história de José aí, sobre... Tá tudo aqui anotadinho, tudo bonitinho. Vocês vão gostar de ver o que eu tenho para trazer para vocês aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais demora, vamos para a leitura do capítulo 7, que o versículo 1 diz assim: Maravilhoso dia, Helena, seja muito bem-vinda, satisfação ter você aqui no Clube da Sabedoria. Vamos chamar mais pessoas aí, tá bom? Vamos lá. Meu filho, obedeça as minhas palavras
e não se esqueça dos mandamentos que eu lhe dou. 2. Obedeça os mandamentos e você viverá. Guarde os meus ensinos e o que tem de mais valioso é o que tem de mais valioso na sua vida. Me dê um feedback. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Parabéns para vocês que chegaram no horário, porque a live não vai ficar gravada e vocês vão pegar as pérolas que eu vou soltar aqui acerca de José, tá? Versículo 3. Até os seus dedos ate-os aos seus dedos, escreva-os no seu coração. Obrigado, João, pelo retorno. Trate a sabedoria como a sua irmã e a inteligência como membro da sua família. Grande amigo Anael Miranda, eu tô te devendo, hein, meu amigo? Tá desafiador, mas nós vamos se falar. Vamos lá, versículo 5. Elas o guardarão da mulher imoral, da desconhecida que quer seduzir você com as suas palavras. Versículo 6. Um dia eu estava olhando pela janela da minha casa, por trás das grades, e via alguns jovens inexperientes. Então, reparei num que não tinha juízo. Versículo 8. Ele atravessou a rua, perto da esquina, e foi para a casa de uma mulher imoral. Versículo 9. Era tarde, quase de noite. 10. A mulher saiu para se encontrar com ele, vestida como prostituta e cheia de más intenções. Versículo 11. Provocadora e sem vergonha, ela não para em casa. 12. Anda sempre pelas ruas e pelas praças, à espreita para ver se apanha alguém. Quem está chegando, maravilhoso dia, com muita alegria, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação ter vocês no Clube da Sabedoria. Versículo 13. A mulher abraçou o rapaz e o beijou. Ela lhe disse sem nenhuma vergonha. 14. Hoje ofereci um sacrifício de comunhão. Cumpri a minha promessa. 15. Tenho em casa muita carne, por isso saí para convidar você, ainda bem que o encontrei. 16. Estende sobre mim a cama lençóis lindos de linho do Egito. Versículo 17. Perfumei a minha cama com aromas de mirra, aloés e canela. 18. Venha comigo, vamos fazer amor a noite inteira. Gozemos as delícias do prazer. 19. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou a bolsa cheia de dinheiro e não voltará antes do fim do mês. Versículo 21. Ela o convenceu com as suas palavras e o atraiu com as palavras suaves. O jovem correu atrás dela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. 23. É uma flecha que lhe atravessa o coração, como uma ave que voa para a rede sem saber que vai perder a vida. Olha que interessante, só parar aqui antes da gente terminar a leitura, porque se esse jovem tivesse sido instruído pela sua mãe e pelo seu pai na leitura do capítulo 5 do livro de Provérbios, do verso 15 ao verso 20, ele não teria caído nessa armadilha. Tivesse tido a instrução e esse drive tivesse sido instalado. Aquele conteúdo que tem no capítulo 5, entre o verso 15 e o verso 20, teria o protegido de cair nessa armadilha. Continuando, versículo 24. Portanto, filho, escute, ouça o que eu vou lhe dizer. Não deixe que o seu coração se desvie para essa mulher. Não se perca nos seus caminhos,
pois ela já feriu de morte muitas pessoas. Numerosas são as suas vítimas. 27. Na casa dela é o caminho que leva ao túmulo, e a sua cama conduz diretamente para a morte. Palavra da salvação. Tá feita aí a nossa leitura corrida de hoje. Hoje nós lemos então o capítulo 7 aqui de Provérbios. E agora, para a gente entrar no nosso tema, o tema da nossa série aqui, então, durante essa semana, todos os dias até domingo, nós vamos falar aqui sobre um ensinamento, um aprendizado que eu tive com a vida de José. Ontem nós falamos sobre o poder de um sonho, né? Hoje nós vamos falar sobre ter uma mente de governo. Nós aprendemos muito isso com José, a gente vai ver aqui hoje, nos textos que nós vamos ler acerca da vida de José. E amanhã eu peço para você convidar aí mais pessoas, que amanhã a gente vai falar sobre a fidelidade de José. E vai ser muito, muito esclarecedor, tá? E para a gente começar hoje a falar sobre uma mente de governo, a mente que José tinha, que era uma mente de governo, nós vamos para a Bíblia ver onde isso começou, onde que José adquiriu essa mente de governo, de agir dessa maneira para ter aí a mente de governo. A gente vai ler então Gênesis. Se você que está com a sua Bíblia aí, você está com a sua Bíblia para acompanhar a nossa leitura. Quem está com a Bíblia, coloca aí, eu estou, tá? Mande aí os aviãozinhos, vão chamar mais pessoas, que esse conteúdo é bem bacana. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia original, na King James, porque eu vou fazer a leitura na King James. Porque para fazer um estudo, para se aprofundar, o ideal é você procurar Bíblias que tenha uma escrita, uma tradução o mais próximo do original. E essa Bíblia aqui, a King James, ela traz uma versão bem próxima do hebraico, do original, tá? Então, por isso que a gente vai fazer a leitura nela, ok? Então, vamos lá para Gênesis. Deixa eu ver aqui a anotação. Capítulo 33, a partir do verso 1. Gênesis 33, a partir do verso 1. Pega aí a sua Bíblia para a gente fazer a leitura aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Muito bem. Só que aqui eu vou convidar você. Eu não estou porque não estou em casa. Tudo bem, mas eu vou ler aqui, depois vocês pesquisem lá na Bíblia de vocês, tá bom? Então, o Jackson está perguntando. Opa, peraí. Quase que eu derrubo a live aqui, apertei num lugar sem querer. O Jackson está perguntando. Capítulo 33, a partir do verso 1. Isso aí, José Wagner sempre muito proativo, colocando aí os versículos na tela. Mas o que eu quero que vocês entendam? Ó, a riqueza dos detalhes é que libera o poder das Escrituras. Então, a riqueza dos detalhes é que libera o poder das Escrituras, tá? Gravem bem isso. Yasmin, seja muito bem-vindo. Então, eu vou ler aqui bem pausadamente, com calma, para você pegar essa revelação, esses detalhes que a Escritura nos mostra. E a partir desse texto aqui, nós vamos de fato conseguir compreender por que José tem uma mente de governo, como que foi instalada essa mente de governo em José. Então vamos lá. Gênesis 33, a partir do verso 1, diz assim: E Jacó, levantando seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens.
E ele dividiu os seus filhos entre Lia, entre Raquel e entre as duas servas. Então, só para contextualizar aqui, Jacó, ele compra a primogenitura do seu irmão Esaú, né? E a troca de um guisado, mas Esaú promete matá-lo, né? Quando o seu pai Isaac morrer, ele fala que vai matá-lo. Então a sua mãe, Rebeca, pede para ele ir para a casa do seu irmão Labão e casar com mulheres de lá, com mulheres da sua terra, porque Esaú já tinha desonrado o seu pai e a sua mãe, porque ele tinha casado com mulheres que não eram da sua terra. E aí ele vai, e nessa saída dele, Esaú promete matá-lo. Então, quando ele volta, ele arma um esquema aqui, porque quem sai atrás de outra pessoa com 400 homens não sai com o intuito de fazer paz, né? Então ensaiou aí com o intuito de guerra, de vingança. Então quando Jacó está voltando, ele arma aqui um esquema para proteger a sua família, para dar aqui uma proteção para os seus filhos. E vamos entender aqui agora como que é essa proteção, como que é esse esquema que ele arma aqui. Pessoal, tá fazendo sentido para a live, para o Instagram, entender que esse conteúdo está sendo relevante, que está fazendo sentido para quem está ouvindo? Vocês batem no coraçãozinho aí. Agora tem nova funcionalidade, você pode fazer o 100%, porque aí ele entende que esse conteúdo está sendo relevante e mostra para mais pessoas, tá bom? Então colaborem comigo nesse sentido aí, pode bater nos coraçõezinhos e mais. Eu me sinto muito amado desse lado, tá bom? Então vamos lá. Verso 2. E ele colocou a serva e os filhos dela à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel e José atrás. Aqui que é importante, como que é a formação que Jacó faz? Ele pega aquilo que é menos importante e coloca primeiro, e aquilo que é mais importante ele coloca depois. E aqui que a gente fala da questão de a riqueza dos detalhes é que mostra o poder das escrituras. Por quê? Ele coloca na frente quem tem autoridade e aquele que está sobre a autoridade vem depois. Vamos entender, ó. Ele coloca a serva e os filhos. Então, o que é mais importante para ele é Lia e Raquel. Então, as servas ele coloca primeiro, mas aí as servas e os filhos dela. Então, as servas têm autoridade sobre os filhos. Depois delas, na frente, vem Lia, que tem autoridade sobre os filhos. Depois vem Raquel, atrás José. Raquel tem autoridade sobre José. Então, esse é o posicionamento que ele coloca para se encontrar com seu irmão. Maravilhoso dia, Kátia. Seja muito bem-vinda ao Clube da Sabedoria, com muita alegria. Esse é o posicionamento que ele coloca. Primeiro, as pessoas que têm autoridade sobre aqueles que recebem autoridade. E aí vamos continuar aqui a nossa leitura. No verso 3, e ele passou adiante deles. Então ele fez a formação e passou à frente para encontrar o seu irmão Esaú. E se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. 4. E Esaú correu para encontrá-lo, e o abraçou, e se lançou no seu pescoço, e o beijou. E eles choraram. Olha aí que importante. Olha aí, já dando embasamento para José pela atitude que ele vai tomar lá no Egito quando o irmão deles se encontra. Então aqui ele vê uma cena, por isso que diga, ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Porque aqui ele vê uma cena que dá embasamento para ele repetir lá
no Egito com seus irmãos. E depois a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então venham comigo, amanhã a gente vai falar sobre a fidelidade de José. Vai ser muito interessante que nós vamos aprender aqui amanhã. Mas vamos dando sequência aqui. E ele, levantando os olhos, viu as mulheres e os filhos e disse: quem são esses contigo? Esaú perguntou para Jacó. E ele disse: os filhos que Deus graciosamente deu ao teu servo. Ele se coloca, Jacó se coloca como servo de Esaú, dizendo que são os filhos que o Senhor havia lhe abençoado. Verso 6. Então as servas se aproximaram, ela e seus filhos, e eles se curvaram. Então, aqui que a gente vai pegar o detalhe, a revelação de como José já foi preparado para ter uma mente de governo. Porque lá no verso 2, que a gente leu, foi assim a formação. Ó. Vamos entender aqui. E ele colocou a serva e os filhos dela à frente, Lia e os filhos depois, Raquel e José atrás. Essa foi a formação. Agora aqui no verso 6, o que a gente vai ler? Ó. Então as servas se aproximaram, elas e os filhos e seus filhos, e eles se curvaram. Verso 7. Lia também com seus filhos se aproximaram e se curvaram. E depois se aproximaram José e Raquel, e eles se curvaram. Então, o que a gente entende? Que na primeira formação ele colocou as pessoas que têm autoridade sobre aqueles que são liderados. Só que na posição, quando sai, Raquel sai na posição de autoridade. E quando chega na presença de Esaú, José chega na posição de autoridade. Aqui ele ganha uma mente de governo. Você entende? Então, por isso que eu digo que é nos detalhes que está a riqueza, a revelação da palavra. Aqui nós vemos já que José adquire uma mente de governo, que ele já vem como líder, como liderança. E por que essa liderança foi dada a José? José já vem com essa mente de governo. Porque lá, os costumes, qual que era? O filho que vem primeiro, ele herda a primogenitura. E aí, ele, só por nascer primeiro, ele já herda 50% da riqueza do pai. Os outros 50% é dividido sobre todos os filhos. Então, o filho que era o primogênito, que era Rúben, ele que era para liderar. Mas o que aconteceu? Ele pecou. Você vê que desde aquela época já acontecem coisas erradas. Então, ele perdeu a sua primogenitura, Rúben perdeu a sua primogenitura para José. E aí José já vem com essa mente de governo. Mas, Robson, da onde você tirou isso? Vamos lá, vamos ler na Bíblia, né? Então, a gente vai lá para Crônicas. Abra aí a sua Bíblia em Crônicas, a partir do verso 1. E eu quero saber de vocês, isso que eu tenho falado até agora, tá fazendo sentido para vocês? Tá? Sim ou não? Coloca aí, mais ou menos, talvez, mas me dê um feedback para eu saber como que essa informação está chegando para você. Me digita aí para eu saber como é que está chegando para você essa informação. Preciso de um feedback, pessoal. Ok, muito bem. Então, vocês abriram aí em... Eu estou falando aí, o Google abre aqui para falar e trava a live. Mas aí, pronto, já foi.
Sim, muito, então tá bom. Então agora, obrigado pelo feedback. E os coraçõezinhos? Me sinto muito amado desse lado. Vamos lá. Crônicas, capítulo 5, verso 1. Diz assim: Ora, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Por que Israel? Porque Esaú, Jacó, quando ele está indo para Padarã, ele luta com o anjo, e ali na luta com o anjo, ele é ferido na perna, onde ele fica coxo, mas ele no lutar com o anjo é mudado o nome dele. Ele que era Jacó, o enganador, passa a ser Israel. O nome dele passa a ser Israel. Pois ele era o primogênito, entende? Ó? Ele era o primogênito, porém, profanou o leito do seu pai. Ou seja, ele deitou com uma das mulheres do seu pai. E aí, por isso, ele perdeu aí o direito à primogenitura. O seu direito, aqui quando diz ele profanou o leito do seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José. O filho de Israel e a genealogia não deve ser considerada segundo o seu direito de primogenitura. Entende? Então, por conta da falha de Ruben, que deitou com uma das concubinas de Israel, ele perdeu a primogenitura e isso foi passado para José e para os seus filhos. Olha que interessante. Por isso que para a gente entender da Bíblia, quero saber, vocês já tinham conhecimento disso ou é algo novo para vocês? Me dê um feedback. Vocês já sabiam? Quem já sabia diz eu já. Quem não diz é algo novo, só para eu saber, tá? E aí nós entendemos que, enquanto eu vou falando, vão me dando feedback aí, se é algo novo ou se é algo que vocês já tinham conhecimento disso. E aí nós entendemos com essa leitura que José, ele é escolhido, ele foi escolhido por Deus, né? E aí nós entendemos assim, lógico que ele vai ter uma mente de governo, ele vai governar em tudo que ele for fazer, porque ele é escolhido por Deus, né? Mas nós também somos escolhidos por Deus. Então, o pessoal dizendo algo novo, eu já vi na novela, ok, muito bem. Então, a gente entende que é algo que José foi escolhido por Deus, mas você também, eu e você também fomos escolhidos por Deus, porque quando a gente lê lá em Efésios, abram aí comigo, Efésios, capítulo 1, verso 4. Abram aí comigo em Efésios, capítulo 4, verso 1. Diz assim, ó. Você fala, José foi escolhido. Não. Aliás, Efésios, capítulo 1, verso 4. Confundi. Capítulo 1, verso 4. Diz assim: conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Então José era escolhido, mas nós também somos escolhidos. Perdão, José, eu falei errado. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido nele. Então, isso é muito lindo a gente ver, né? A gente ter esse entendimento de que nós já fomos escolhidos em Deus. E aí, diante disso que nós lemos, nós identificamos
a mente de governo de José, por conta daquela formação ali e por conta desse erro que Rúben cometeu, a primogenitura é passada para José. E nessa caminhada, ontem nós vimos que ele foi vendido pelos seus irmãos, por uma tribo de ismaelitas e depois vendidos para os midianitas, até que ele foi vendido para Potifar, né? A gente leu ontem, né? No capítulo 37, no verso 28, 27 e 28, né? Que ele foi vendido para Potifar. E aí, quando ele chegou na casa de Potifar, olha o que aconteceu. Vamos lá para o capítulo 39 de Gênesis. Olha, eu estou gostando de ver os coraçõezinhos, hein? Isso me faz sentir-me muito amado aqui e faz com que o Instagram mande essa mensagem para mais pessoas. E você também pode pegar o aviãozinho que aqui está e convidar mais pessoas. Se isso está fazendo sentido para você, está sendo relevante, vamos compartilhar. É uma forma de você patrocinar essa live, fazer com que essa informação chegue para mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 39, o verso 3 ao 5. Diz assim: O seu senhor viu que o Senhor estava com ele, na verdade, estava com José, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Então, o Potifar ele identificou que tudo que colocava na mão de José, mesmo sendo escravo, porque ele foi vendido como escravo, mas nunca teve uma mente de escravo, sempre teve uma mente de governo. Então, independente da situação que você está, independente do que você esteja passando, entenda que Deus que te elegeu nele antes da fundação do mundo, ele quer que você tenha uma mente de governo. Não fique preso pela situação, pela circunstância. Então, governe onde você estiver. Verso 4. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão de José. Verso 5. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera servir supervisor sobre sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. Então, olha para você ver, por conta de ter uma mente de governo, mesmo tendo sido vendido como escravo, Potifar, o egípcio, coloca ele para reinar, para tomar conta de toda a casa dele. E diante disso, a casa dele começa a prosperar. Uma fala que eu ouvi uma vez, e eu acho que é muito pertinente e é bacana você ouvir isso, o seu momento não é a sua história. Então, independente dos desafios que às vezes você pode estar passando, pode estar achando, por que para mim é tão difícil? Por que a dificuldade? Por que as coisas não acontecem, não saem do jeito que eu quero? Meu Deus, o que é isso? Mas tenha ciência que o seu momento não é a sua história. Quando eu estou passando por alguns desafios, e quase sempre tenho passado por alguns desafios, eu gosto. Por que eu resolvi compartilhar com vocês os ensinamentos que eu tive com a história de José? Porque eu vejo que aqui nos revela muita coisa. Às vezes eu falo, meu Deus, por que eu ainda não atingi o que eu quero com o meu trabalho, com os objetivos, com as coisas que eu venho buscando? E eu lembro, José, ele foi vendido aos 17 anos. Como a gente leu ontem, foi colocado correntes
nos seus pés, corrente nos seus braços, por algo que ele nem devia, foi jogado no poço, vendido como escravo, como a gente está vendo aqui, mas em nenhum momento ele deixou de ter a mente de governo. Foi vendido aos 17 anos. E daqui a pouco a gente vai ver com qual idade ele começou a reinar. Então, quando eu lembro que foram 13 anos que ele passou aí de desafio, eu falo, ainda tá pouco. Pode ter certeza que a bênção vai chegar. Como nós lemos sempre lá em Provérbios diz, aquele que faz o bem será recompensado. Então tenha essa palavra. Independente dos desafios ou do tempo, você será recompensado. Então, quem faz o bem será recompensado. Não tem como. Tem outra passagem também, eu anotei, não lembro onde. Deixa eu ver aqui, onde que eu coloquei a anotação, que garante, né, que aquele que faz o bem será recompensado. Então, eu não me canso de fazer o bem. Eu acho que é em Efésios... não lembro. Depois eu procuro e eu passo aqui também, tá? Mas eu vou lembrar, eu passo para vocês. Que diz que aquele que faz o bem será recompensado. Efésios 6? Não me lembro. Não queria deixar. Mas vamos seguir aqui, depois eu pego para vocês. Então, a gente vê quando ele chega aqui na casa de Potifar, Gênesis 39, do verso 3 ao verso 5, fala que ele começou a reinar sobre a casa de Potifar. E tudo que ele fazia prosperava. Tudo na casa de Potifar começou a prosperar por conta de José. Então, não é os lugares, a prosperidade não está no lugar. A prosperidade está sobre as pessoas. Mas como sabiamente diz o meu amigo Erivelto Coutinho, o nosso povo está morrendo por falta de conhecimento, que está lá em Oséias 4:6. Então, se eu não tenho sabedoria acerca dos códigos que a Bíblia libera, de como que eu tenho que me portar, como que eu devo conduzir a minha vida, ter realmente essa mente de governo, muitas vezes aquilo que está disponível para mim, porque nada que você queira hoje, Deus vai ter que fazer, já está tudo pronto. A questão é, será que eu estou pronto para acessar tudo isso que Deus já criou para mim? Porque se nós olharmos para o Éden, para a criação, para Gênesis 1, o que ele fez? Primeiro ele cria tudo, o mato, a água, faz a divisão entre as águas doces, a água salgada, os animais, deixa toda a infraestrutura pronta para depois colocar Adão. E nós chegamos aqui, já está tudo pronto. A questão é, por que eu ainda não estou acessando algumas coisas? O que é que eu tenho que aprender? O que falta para mim para eu pegar o acesso a isso? Onde está nosso amigão Erivelto Coutinho? O Erivelto, ele aproveitou essa semana para ele adiantar uns conteúdos, algo que ele precisa concluir lá, por isso que ele não está com a gente essa semana. Eu não sei se ele vai vir os outros dias, mas ele está aproveitando para adiantar um conteúdo dele lá. Mas semana que vem volta o mesmo esquema, segunda-feira ele está aqui com a gente, tá? Então, por isso que é importante nós termos esse conhecimento, para conseguirmos ter acesso a tudo que as promessas que estão nessa palavra cheguem na nossa vida. E aí vamos ver outro momento onde José exerce a sua mente de governo. Já está tudo pronto e dentro de nós só precisamos saber ouvir e nas intuições. E exatamente, o que acontece? Por que muita gente não acessa, não tem essa mente de governo e não tem acesso às coisas que o Senhor disponibiliza? Porque muitas vezes na infância foi matado isso. Através do quê? Lá em Provérbios 18, versículo 21, diz assim: a palavra tem poder de vida e tem poder de morte. Muita gente ouviu: você não é ninguém.
você é feio, você é burro, você é idiota. Por conta de você atrapalhou a nossa família, por causa disso. E aí acredita nisso. Fica com aquilo na cabeça. E aí, como foi sendo diminuído e essas palavras foram ditas por pessoas de autoridade, a pessoa não acredita que tem autoridade. Agora, José, desde a sua infância, ouviu de seu pai: você é o filho querido, você é o filho do meu sonho, você é o filho da mulher que eu mais amo, você vai reinar, você vai... E viu o pai reinando, o pai administrando, o pai exercendo o governo. Por isso, José cresce com uma mente de governo. Por isso a importância de nós aprendermos para passarmos isso para os nossos filhos, porque tudo que nós falarmos para eles, tudo que eles ver a gente fazendo, eles vão ter como um espelho ali para a vida deles, tá bom? E aqui o outro verso onde a gente vê José exercendo a mente de governo. O que acontece? Ele é vendido como escravo, Potifar vê que ele tem uma mente de governo, coloca ele como governante da sua casa, só que por conta de uma calúnia. Por conta de uma calúnia, a gente vai falar sobre isso amanhã, que a gente vai falar sobre a fidelidade de José. Por conta de uma calúnia, José foi parar na prisão. Foi vendido como escravo e agora está na prisão. Só que lá na prisão, olha para você ver o que acontece quando uma pessoa tem uma mente de governo. Independente de onde ele está, ele vai governar. A gente vai lá agora para Gênesis capítulo 39, verso 22 e 23. Vamos ler lá. No 22 diz assim: e o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo o que eles faziam ali. Era ele que fazia tudo ali. 23. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sobre a mão dele, porque o Senhor estava com ele. E aquilo que ele fazia, o Senhor prosperava. Novamente, José fazendo prosperar. Tudo que estava na mão dele prosperava. Então, você vê, ele foi vendido como escravo na casa de Potifar, reinou na casa de Potifar. Foi caluniado e foi para a prisão. Não, é o 22 e o 23, José. Gênesis 29, capítulo 39, verso 22 e 23, tá? E mesmo estando na prisão, ele reinou. Ele tinha a chave da prisão na sua mão. Ele que comandava, ele que cuidava. Olha para você ver o que é ter uma mente de governo. Então, o que isso aqui diz para mim? Qual é a informação que eu pego lendo esses textos? Não espere estar nos patamares mais altos para governar. Independente de onde você esteja, governe, lidere em qualquer lugar. Então, construa essa mente de governo para governar onde você está. É no pequeno, e aquele negócio, seja fiel no pequeno, seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor te colocará. Então, mas como eu não tenho uma equipe de 1000 pessoas, vou fazer de qualquer jeito. Não, eu tenho deixa eu liderar bem, deixa eu fazer bem aqui, porque lá no muito ele vai me colocar. Eu tenho uma família pequena, lidere, seja líder da sua família pequena, mas exerça governo sobre tudo que você for fazer. Honre no muito, valorize no pouco que você tem, pois no muito o Senhor te colocará. Construindo uma mente de governo, né? Então, esses textos nos dão embasamento. Então, a gente entendeu aqui hoje onde é instalado essa mente de governo. Só que como é importante nós confiarmos, termos um sonho. Ontem a gente falou do poder de um sonho. José sonhou e ele não contava com esse vacilo, com esse escorregão do seu irmão Rubem, para primogenitura vir para ele crescer aí com essa mente de governo ao longo do tempo, ter tido o sonho
ter falado do sonho como a gente que ia se cumprir, que ontem a gente leu lá em Salmo capítulo 105, a partir do verso 16, que se cumpriu a palavra como ele tinha dito no sonho, né? Então, a gente vê o quão é importante acreditar no sonho, porque ele reina, ele tem essa mente de governo, ele exerce isso contrário à cultura do país, porque a cultura do país era o que nasce primeiro, reina independente de qualquer coisa, mas por conta do vacilo de Rubem, essa primogenitura, esse reinado é passado para José e para sua descendência. E depois agora que a gente viu que ele reinou na casa de Potifar, vai para a prisão, reina na prisão, e agora um dos que é mais importante. Vamos lá para Gênesis capítulo 41, a partir do verso 39. Gênesis capítulo 31, versículo 39 e 40. Olha pra você ver. Então, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos para os ismaelitas. Dos ismaelitas, ele foi vendido para os medianitas. Dos medianitas, ele foi vendido para Potifar como escravo, mas reinou na casa de Potifar. Foi caluniado, foi para a prisão. Na prisão, ele reinou na prisão. Esqueceram dele na prisão, mas aí chegou um dia. Então, se o Senhor que te escolheu nele, elegeu nele, como nós lemos lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, que você foi escolhido nele, tenha fé, que a hora de você ser exaltado vai chegar. E a hora de José chega aqui no capítulo 41, no verso 39 e 40. Que diz assim: E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra. Todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior que ti. Então, aqui é o momento onde José é honrado, é coroado a vida de José pela mente de governo que ele teve. Chega a ser governante do Egito, governador do Egito. Ou seja, a terra mais próspera que existia naquela época. José passa a ser o segundo homem mais importante da terra. Tudo porque ontem nós vimos que ele tinha um sonho, acreditou nesse sonho, mesmo diante das adversidades. O que eu aprendo com isso, Robson? Por mais que esteja difícil realizar o seu sonho, por mais que seja complicado, desafiador, acredite no seu sonho. Ao longo do caminho vão ter desafios, como a palavra lá em João 16:33 diz: No mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Nessa caminhada, construa uma mente de liderança, uma mente de governo, porque quando você estiver preparado, o Senhor vai te honrar. Você vai governar sobre o Egito. É isso que eu tiro como aprendizado com os textos que nós lemos hoje. E para a gente fechar aqui, que já está dando 6 horas, eu queria que você digitasse aqui o que mais te chamou a atenção hoje, o que você aprendeu aqui hoje. Digita aí, porque essa live não vai ficar salva e eu quero saber aqui, eu quero um feedback seu. O que você aprendeu? Qual foi o código mais poderoso que você pegou aqui hoje sobre a mentalidade de governo de José? Eu aprendo muito. E aí você vê, ele foi vendido aos 17 anos e começa a reinar aqui aos 30 anos. Enquanto vocês digitam, eu vou trazer para vocês aqui o quão é importante
Zé, na minha Bíblia não está 39 e 40. Zé, na minha Bíblia não está 39. Não entendi, Anabela. É o capítulo 41, o verso 39 e 40, tá? Sobre a lei da primogenia, a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você colherá. Olha que interessante. Jacó, ele faz com que o seu pai Isaac fique 17 anos sem vê-lo. Então, durante esse tempo, Isaac, ele ficou triste por não ter o seu filho Jacó, que se transformou em Israel, como nós vimos. Olha para você ver, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, só que ele foi enganado pelo seu sogro Jeto, teve que casar com Lia, depois trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel, então são 14 anos. Depois mais 6 anos, a Bíblia fala, que agora não vai dar tempo da gente ler, que ele trabalhou por 6 anos, e durante esses 6 anos, ele prosperou muito mais que o seu sogro Jetro. Aí, 7 com 7, 14, mais 6, 20. E depois ele ficou 6 anos em Siquém, e mais 6 meses em Siquém e 6 meses em Betel. Né? Então aí vai dar um total de 17 anos. Olha para você ver, José reinou sobre 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, aí dá 14. E depois mais 6 anos que deu tempo até Jacó se encontrar com seu filho. Então, o mesmo mal que ele causou para o seu pai, ele sofreu sem ter a presença do seu filho amado. Né? Olha para você ver que interessante isso. E assim, nós vamos fechando aqui o nosso Clube da Sabedoria de hoje, 6 horas em ponto. Muito bom ter você aqui. Amanhã, traga mais uma pessoa. Amanhã nós vamos falar sobre a fidelidade de José, tá? E essas lives não vão ficar gravadas, então só vai pegar quem estava aqui. Vocês não digitaram aqui para mim qual foi o aprendizado que vocês tiveram hoje. Instruir os nossos filhos e profetizar palavras prósperas. Mesmo temos que ter muito cuidado com o que falamos para eles. Exatamente. Então, esses foram os aprendizados. Quero agradecer você que esteve aqui comigo, que esteve presente. Vou tirar aqui um print para colocar lá. 1, 2, 3 e... Eu aguardo você aqui amanhã às 5 e 7 para a gente dar continuidade aos aprendizados que eu tive com José do Egito. Tá bom? Aprendendo muito, Anabela aprendendo muito bom. Isso aí. Muito obrigado pelo feedback de vocês. E hoje, quem puder, ao meio-dia, estou fazendo uma live do autoconhecimento. Às 12 em ponto. Às 12 em ponto, tem live hoje falando sobre autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a pirâmide das crenças, algo muito importante. É acerca que a gente falou aqui de quão importante é falarmos positivamente com os nossos filhos, aí instalarmos coisa positiva na mente dos nossos filhos, tá? Então, para você que pode, ao meio-dia, às 12 em ponto, eu abro a live lá, falando 16 horas aí. Boa, se puder entrar lá para participar, vai ser muito bom compartilhar esse conteúdo com vocês, tá? Que vocês tenham um dia abençoado, um dia de paz, um dia muito produtivo. E aguardo vocês amanhã às 5 e 7. Abraço, tchau, tchau a todos.